todos a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar cada um dos irmãos poderosamente. Eu já convido a você nessa noite a abrir a sua Bíblia Sagrada, numa das cartas de Paulo, aleluia, ao seu servo Tito. Glória a Jesus. Epístola do apóstolo Paulo a Tito. Louvado seja Deus. Capítulo 3 e versículo 8. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Show. Estamos alegres por mais uma vez estarmos na presença de Deus, que é motivo de nós nos alegrarmos sempre, né? Aleluia, Jesus. Porque mesmo em meio às lutas e às dificuldades, nós alcançamos fôlego e ânimo para adorar e exaltar o nome do Senhor, Aleluia, nosso Jesus. Deus. Por isso, queridos, é motivo de nós estarmos alegres. Todos acharam o texto sagrado? Amém? Amém. Glória a Jesus. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Com sua cabeça, Aleluia. feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Pai, que o Senhor venha fazer sinais, Aleluia, meu prodígios Deus. e maravilhas em nossa vida, Senhor. Aleluia, Nós possamos ser impactados, meu Senhor, Glória a Deus, pela tua aleluia. palavra. Nós possamos, Senhor, ser tocados, meu Deus, meu Pai, pela verdadeira doutrina vinda do trono da tua glória para as nossas vidas. Essa noite, meu Senhor, com teus filhos nas tuas mãos, e Aleluia. faz de cada um, Senhor, vaso novo da tua presença. Amém? Os irmãos querem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, queremos trazer uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, a qual tem como objetivo nos instruir no amor, na piedade e na obediência. Examinando a carta de Paulo a Tito, e a gente observa riquezas aqui nas Escrituras. Essa carta ela foi escrita para o seu servo, Paulo escreve para o seu servo, entre a primeira prisão de Paulo em Roma e a segunda. Paulo estava preso em Roma. Quando ele é liberto, ele toma o seu servo, se dirige ali para a cidade de Creta, e ali estabelece, um trabalho do Senhor, uma igreja, e deixa ali o seu filho, o seu servo, tomando de conta daquela obra como um bom missionário, e vai continuando a sua viagem. E em certo momento Paulo escreve para Tito para o instruir, para que ele conclua a obra que estava determinada no coração de Paulo para aquele lugar. Ele fala para Tito, para que Tito escolha homens fiéis para dar continuidade àquele trabalho, porque o tempo dele estava chegando no fim. Porque dentro da vida ministerial, em certos momentos de nossa vida, aquele trabalho, aquele momento, aquele tempo, ele chega no fim. E nós temos que muitas vezes nos mudar, nós temos que muitas vezes partir para outra obra, para outro momento que Deus tem preparado. É claro, tudo isso com muita responsabilidade, tudo isso com muita direção de Deus, direcionamento do Espírito Santo. E Paulo sabia que
A obra que Deus tinha para realizar no seu ministério era grandioso, a qual Tito fazia parte. E o tempo dele estava chegando no fim. Então Paulo escreve para Tito para instruir que Tito conclua esta obra, que ele procure homens, né, de Deus, homens piedosos. Porque Paulo era um homem piedoso. E eu disse, Paulo, o que é piedade? Né? Piedade, querido, vem muito de filantropia, de amor ao próximo. Piedade é nós sentirmos realmente as dores dos outros. Piedade é nós nos compadecermos com o sofrimento alheio de pessoas que nós nem conhecemos. Piedade é nós nos importarmos, e não só nos importarmos, mas nós agirmos em função de vidas alheias, de sofrimentos. Creta era uma cidade que estava vivendo um momento terrível, onde o pecado estava abundante, onde digamos que a pouca vergonha daquele tempo tinha acabado naquela cidade. E em meio a tudo aquilo ali, Paulo deixa Tito, e em meio a tudo aquilo ali ele tinha que escolher homens de Deus para dar continuidade àquela igreja. E eu vejo Paulo informando para Tito como era que Tito tinha que observar um homem de Deus. Quando eles levantassem um presbítero, o presbítero teria que ser esposo de uma só mulher, teria que ser um homem que fosse bem visto pela sociedade, que fosse um homem honroso, que fosse um homem honrado, que fosse um homem que ademoestasse a sua casa, que os seus filhos também fossem servos de Deus e que desse bom exemplo, que a sua esposa fosse uma mulher instruída e fosse uma mulher, né, serva do Senhor. Aleluia. Então muitas vezes a gente acha que seguir no ministério pode ser de qualquer jeito, mas a palavra de Deus nos instrui que existem alguns requisitos e algumas regras para nós seguirmos uma vida ministerial. Não adianta simplesmente que nós queremos a posição se nós não fizermos por onde. Aleluia. Não adianta nós querermos simplesmente a honra e a cadeira se nós não merecemos estar sentado naquela cadeira. A palavra ela é bem clara, que nós precisamos pagar o preço da obediência. Nós precisamos pagar o preço da submissão, não só a Deus, mas também aos próximos, que nós consideremos os próximos como superiores a nós mesmos. Não adianta nós estarmos cuidando da casa alheia se a nossa casa ela não está em posição diante de Deus. Não adianta eu dar conta da vida de um irmão, de uma irmã, se a minha vida, a vida da minha casa não está em condições de servir de estímulo para os outros. E é isso que a Bíblia vem nos instruir. É isso que Paulo informa para Tito. É isso que Paulo quer que Tito observe na hora que for separar os ministros, os presbíteros, os bispos naquele lugar. E ele continua falando, né, para que ele ensine homens, mulheres e jovens para seguir essa doutrina, para seguir a palavra. E aqui no capítulo 3, onde nós lemos, aqui para mim a riqueza ele aumentou mais, porque tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Ele começa no primeiro versículo dizendo: admoesta-os a que se sujeite às autoridades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Queridos, a Bíblia ela vai nos dizer que toda autoridade ela é constituída por Deus. E a gente vê cristãos e não cristãos hoje maldizendo as nossas autoridades. Não adianta nós maldizermos as nossas autoridades. O nosso dever como cidadãos do céu, o nosso dever como cristãos autênticos, o nosso dever como crentes em Jesus Cristo, como conhecedores da palavra de Deus, é nós orarmos pela justiça, é nós orarmos pelas leis, é nós orarmos por os magistrados, é nós orarmos por aqueles que nós próprios elegemos e colocamos eles no poder. Se eles estão lá foi porque eu e você compartilhamos, que nós fomos corresponsáveis por eles estarem lá. Então não
adianta nós dizermos que hoje a nossa presidente não vale nada, ou isso ou aquilo outro, não adianta. O que nós devemos fazer é orar para que o Senhor abra o entendimento dela, para que o Senhor abra a sua visão, para que ela possa tomar decisões que beneficiem não só os cristãos, mas que beneficiem a humanidade, a família, a sociedade. Aleluia. Que ela não venha simplesmente pensar só na questão financeira, na questão capitalista, mas que ela venha pensar muito no social, muito no homem, muito na mulher, muito no ser humano. Isso vai acontecer, querido, quando nós deixarmos de criticar e começarmos a colocar os nossos joelhos no chão e orarmos por essas pessoas. Porque se eles estão lá, estão porque nós ajudamos eles a irem para lá. Eles não vão para lá sozinhos. Eles estão lá porque nós colocamos eles lá. Então nós devemos vigiar na hora de colocar essas pessoas lá naquela posição, as autoridades. Nós falamos aqui outros dias com relação a leis, queridos. Nós temos que obedecer leis de trânsito, nós temos que obedecer leis municipais, nós temos que obedecer leis familiares, nós temos que obedecer todos os tipos de lei, porque toda a lei é constituída por Deus, toda lei é baseada na lei maior que é a Bíblia Sagrada. Quem já foi para um julgamento, a primeira coisa que o juiz faz quando as testemunhas vão testemunhar, eles apresentam a Bíblia e pedem para elas que elas jurem que vão falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade diante de Deus. Por quê? Porque a lei dos homens ela é baseada na lei do Senhor. Aleluia, Deus. Então nós precisamos obedecer. Se eu desobedeço a lei dos homens, eu estou desobedecendo a Deus. Porque não tem autoridade nenhuma que seja constituída que não venha do Senhor. Aleluia. Toda autoridade é constituída por Deus. Se a autoridade se levanta, foi Deus que permitiu. Então cabe a nós como cidadãos e bons cidadãos, queridos, nós obedecemos todas as leis. Glória a Deus. E a desobediência dela é pecado. E nós pagamos de uma forma espiritual e muitas vezes de uma forma física e até material. Desobedecemos leis, pagamos multas de trânsito. Desobedecemos leis, somos presos. Desobedecemos leis, vamos ter que prestar conta diante de Deus. Aleluia. Então, querido, nós temos que ter muito cuidado com obedecer às leis. Ninguém põe uma placa de pare simplesmente porque é bonito. Ela põe uma placa de pare porque é necessário que você pare, para que você preserve a sua vida e a vida do próximo. Ninguém põe um semáforo numa rua simplesmente porque é bonito aquelas 3 luzes piscando, verde, amarelo e vermelho. Não, ele põe por quê? Para preservar a sua vida e a vida do próximo. E todas as vezes que o homem desobedece esses pequenos detalhes, problemas acontecem. Por isso nós temos que obedecer às leis. Aí ele continua dizendo, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão, como para com todos os homens. Querido, nós temos que, principalmente nós cristãos, a responsabilidade ela recai mais em cima de nós. Antes, nós éramos sanguinários. Nós queríamos resolver as coisas todas na base da força. Só que hoje nós somos espirituais. Nós precisamos ser modestos. Nós precisamos evitar as contendas, evitar os problemas, as acusações desnecessárias, ou as acusações mentirosas. Porque nós agora somos cidadãos do céu. E o que deve prevalecer na nossa vida é a verdade e a certeza. Se nós não temos certeza, não fale. Se nós não temos certeza, não caluniem. Se nós não temos certeza, nós não apontemos ninguém. Glória a Deus. Porque se nós não temos a verdade conosco, quem vai ter? Aleluia. Versículo 3 ele diz: porque todos nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em maledicência e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas
transpareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da sua vida eterna. Glória a Deus. Queridos, nós parece que muitas vezes nós esquecemos disso. Quem éramos nós? Nós éramos uma nata desprezível. Nós fazíamos parte de uma escola. Uns num grau muito mais elevado, outros num grau bem menos elevado. Mas na verdade nós não prestávamos para muita coisa. Só que Deus, Ele olha para nós com o mesmo amor filantrópico, o amor para com o homem. Ele olha para a humanidade e vê a necessidade e a oportunidade de nos permitir que, através da consciência dos nossos próprios erros e delitos, nós viéssemos, através de Jesus Cristo, alcançar a tão sonhada, brigada, lutada salvação. Aleluia. Nós sabemos que a salvação é um favor de Deus, um favor imerecido. A salvação, ela vem pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Mas a salvação, ela é um ato da graça de Deus. Nós não merecemos, mas por graça, por misericórdia, Deus nos permite lutarmos, brigarmos por essa salvação. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Antes, nós estávamos que nem muitos que estão lá fora, odiando, mentindo, brigando, se prostituindo, acusando, causando baderna, destituindo a família, desonrando o lar. É o que nós temos lá fora. É simplesmente nós. Mas isso, querido, era antes. Cada um de nós que está aqui, nós somos lavados. E eu acho tão interessante isso. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Para nos limpar. E é o único sangue que limpa e que deixa as nossas vestes mais brancas do que sabão ouro. E aquele outro que é mais forte, o meu nome, hein? Vênus, né? Esse sangue vermelho como carmesim, ele é derramado sobre as nossas vestes espirituais e deixa as nossas vestes mais limpas, aleluia, do que a lã. Aleluia. Então o vênus, meu irmão, passa longe. Glória a Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder para nos livrar de todo, aleluia, e qualquer pecado. Glória a Deus. Mas parece que com o tempo nós esquecemos exatamente disso. Nós esquecemos de onde nós viemos. E isso, obreiros, pastores, é o grande problema do cristão. É esquecer-se das suas raízes. Aleluia.
Glória a Deus. É esquecer-se que antes não valia coisa alguma, mas pela graça o Senhor o condicionou à salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu olho para esse homem de Deus, Tito. Eu não sei como que era a vida dele, mas eu sei que a Bíblia diz que ele tinha piedade. Vai para uma terra desconhecida para aplicar, aleluia, o ensinamento de Jesus Cristo numa cidade imunda, como um bom missionário, piedoso, amando as vidas, lembrando-se talvez de onde o Senhor o tirou através da vida de Paulo. E o que nós vemos hoje muitas vezes, querida, é um evangelho deturpado pelo homem. Que o homem que é alcançado pela graça de Deus acha que já é o bambambam do negócio. Que o homem que é alcançado por essa graça acha que está sobre todos os outros seres humanos. Ei, queridos, Deus tem falado muito aos nossos corações nos últimos dias. E estivemos falando isso aqui na unidade de crescimento espiritual, no treinamento de líder. Que são todos como um só. Aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém, nós somos todos como um só. E é isso que o mundo, as pessoas e principalmente a igreja tem se esquecido. É que você não pagou nada para estar onde Deus tem te colocado. Tudo foi pago por Ele. Aleluia. Tudo foi pago pelo sangue, pelo sacrifício. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós não venhamos, querida, nos exaltar. Porque nós não fizemos nada de bom para estarmos nesse lugar que Deus nos colocou. Muito pelo contrário, fizemos tudo de ruim. Pecamos, desobedecemos. E através dessas ações, um dia alguém, não esqueça disso, querido, um dia alguém chegou para você e disse que Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia. Um dia alguém disse: Deus, Jesus te ama. Um dia alguém chegou para você e disse: Jesus quer te salvar. E quantas vezes nós fizemos isso nos últimos dias? Chegamos para um daqueles que ele não conhece essa palavra fiel e dizemos para ele: Deus tem um projeto na tua vida, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Sabe por que nós não fazemos mais isso, querido? É porque o egoísmo tomou conta de nós. A arrogância tem tomado de conta de nós como igreja. Estamos andando em um nível elevado aos nossos olhos, esquecendo de que nós somos chamados simplesmente para sermos servos. Aleluia, Deus. Mas ninguém quer servir. Sabe por quê, irmão? Porque servir dá trabalho. Contrate um empregado doméstico. E você contratou ela para quê? Para ela servir. Ela vai ter que lavar, passar, limpar, cozinhar, dele paparicar. Por quê? Porque você contratou uma serviçal, entre aspas, que hoje não é mais serviçal, já é a secretária. É a secretária do lar, onde graças a Deus as leis têm amparado essas pessoas, elas têm as outras têm deixado de explorá-las.
estão lá para fazer isso. E se elas não fizerem, o que você faz? Dispensa. Troca. E você já parou para pensar? Se nós somos chamados para ser servo, e se não estamos servindo, Deus ele tem o direito de quê? De nos dispensar. Só que Deus é tão maravilhoso, tão gracioso, tão bondoso, que não dispensa ninguém. Que nesta obra ninguém é dispensável. Glória a Deus. Que nessa obra todos têm o seu valor. Não importa qual a posição. Todos têm o seu valor. E esta obra tem serviço para todos. Só não fazem se não quiser. Aleluia. Mas nós temos nos esquecido disso. Nós temos nos esquecido de servir. E o maior serviço que Deus tem nos chamado é exatamente esse. Ide. Anunciai. Ide. Pregai. Ide. Fazei discípulos. Ide. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Deus. E o que nós temos feito? Ficado. Nós precisamos, queridos, ir mais. Cada um de nós está capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer esta obra. Ah, eu não sei, sabe? Deus, ele capacita aqueles que não se sentem capacitados. Deus, ele levanta aqueles que estão caídos. Deus, ele exalta aqueles que se humilham. Então é Deus que faz. Versículo 7. Para que sendo, ou melhor, versículo 8. Fiel é a palavra. Isto quero que de veras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar suas boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Esse versículo é sério. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que ocorre hoje, querido, em nosso meio? Um evangelho duvidoso. Glória. Aleluia, Deus. As pessoas que pregam não creem mais, não testificam que é fiel e que é verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas que estão anunciando esta palavra, elas não têm mais a convicção de que o dono desta palavra é o maior em nossos meios. Aleluia, Deus. Santo, santo, Deus. É o que eu costumo dizer. Não é o que está escrito, não é, talvez não seja o que você pensa. Mas o que eu costumo dizer aqui é o evangelho que faz de conta. Louvado Deus. Evangelho sem convicção. O evangelho sem autoridade. O evangelho sem determinação. O que ouve simplesmente não crê, porque ele não sente firmeza no que estão lhe anunciando. E nós, como anunciantes e pregadores, nós temos que dizer para o homem, olhar dentro do olho dele e dizer: olha, Jesus tem uma obra na tua vida. E ele precisa olhar dentro do nosso olho e crer no que nós estamos falando. Aleluia, Deus. Agora a questão, querido, é que muitas vezes nós voltamos para a instrução de Paulo. Nós não temos vida no altar. Nós não temos uma família alicerçada na doutrina. Nós não temos filhos crentes. Nós não temos um testemunho confiável. Então não pode se ter, aleluia, autoridade naquilo que anuncia. Você imagine, querido, se um policial, daqueles que você conhece que é bem corrupto, talvez no seu bairro, e você já está acostumado que ele vai lá pegar propina na boca de fumo, vai pegar propina vai pegar
os tocos no supermercado, aquelas coisas que muitas vezes acontecem. Aí um dia esse cara vai te prender, está a lição de moral. Será que você vai aceitar isso aí? Será que você não vai simplesmente dizer para ele, vem cá, será que você não é pior do que eu? É por isso que muitos não prendem mais ninguém, porque eles não têm autoridade mais para isso. O evangelho é mais ou menos assim. Muitos não pregam por quê? Porque ontem ele estava brigando com a mulher. Eu não estou falando daquela discussãozinha, não, é brigando mesmo. Nos chutes e pontapés. Sabe por que ele não prega no trabalho? Porque ele não tem testemunho. Ele fala palavrão. Ele fala coisas vãs, desnecessárias. Sabe por que ele não prega na escola? Porque ele fica com um, com outro e mais outro. Sabe por que ele não prega na rua? Porque ele deve a Deus, o mundo e todos os vizinhos. Porque ele muda de casa e fica devendo o galego. Então não tem autoridade. E quando não se tem autoridade, não se tem convencimento. E nós precisamos, queridos, mudar a história. E eu estou pregando não só para essa igreja local, mas eu estou pregando para a igreja do Senhor, aquela igreja que quer ir morar no céu. Porque isso, querido, muitas vezes não acontece nem aqui, nem ali, mas acontece acolá. Aleluia. E nós precisamos, querido, começar por nós. Ah, pastor, não faço isso. Amém, queridos. Então ore para que você nunca faça. E para aqueles que porventura estiverem fazendo, deixem de fazer. Aleluia. Porque o evangelho, irmão, a palavra de Deus é uma faca, é uma espada de dois gumes. Nós não podemos pregar para quem faz, nós podemos anunciar o evangelho. Os que fazem, deixam de fazer. E os que não fazem, tomam uma dose a mais de vacina nas suas vidas. Vacina espiritual, vacinação. Aleluia. Versículo 9 diz: não entres em questões loucas, genealogias, contendas e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Isso aqui nos lembra muito. É que quando a gente encontra um esperto, um abençoado, que gosta de brincar com as coisas de Deus, aí tem aquela velha pergunta tola: se Deus é tão bom e tão amoroso, por que Ele permite que tanta violência aconteça? E esse tipo de coisa não adianta nós entrarmos em discussão, irmão. Isso não vai levar a lugar algum. Evite isso. Os que querem ser mais estudiosos, né? Quem é a mulher de Caim? Importa? Não. Não entre nesse tipo de discussão. Não entre nesse tipo de discussão. Desnecessário. Jesus, na sua simplicidade, Ele anunciou o Evangelho de salvação. Para quê? Para que você, na sua simplicidade, anuncie o Evangelho de salvação. Aleluia. Não adianta nós irmos discutir religião, porque religião não se discute. Porque não tem derrotados e nem vencedores, cada qual defende as suas próprias convicções. E aquele que é religioso, ele defende com toda a força e convicção de verdade que ele está certo. Então não adianta. Não anuncie religião, anuncie a Cristo. Anuncie o Cordeiro de Deus. Anuncie aquele que morreu, aleluia, e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir o direito da ressurreição naquele grande dia. Aleluia.
Porque foi para isso que nós somos chamados. Aleluia. Nós somos chamados, querido, para unir, não para espalhar. Nós somos chamados para somar e multiplicar, e não para diminuir e dividir. A gente observa o Evangelho a partir ali do livro de Atos, e nós vemos o quanto o Evangelho multiplicou rápido. Começou com um só, um homem. Ele começa a anunciar para alguns povos. Em meio àqueles povos, ele destaca 12 discípulos, 12 seguidores. Você já vê aí, literalmente, a primeira multiplicação, de 1 para 12. Nós não estamos falando das pequenas ramificações, de quantos ouviram a palavra naquele momento. Nós estamos falando de uma multiplicação direta. Era 1, e de repente são 12. Daqui a pouco aquele 12 se multiplica por milhares. Em uma pequena pregação, eles alcançam 3.000 almas, 5.000 almas. O Evangelho, irmão, ele tem um poder multiplicador. Depende de como é que nós vamos anunciar esse Evangelho. Aleluia, Jesus. É claro, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos de vergonha. Tempos que o que era certo não parece ser mais certo. O que era sagrado parece que virou profano, e o profano agora é que é sagrado. Há uma deturpação, irmão, das coisas sãs. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Aleluia. Mas é necessário, é lícito Aleluia. que essas coisas aconteçam. Porque em meio a essas lutas e dificuldades, que os verdadeiros adoradores Aleluia. se levantarão e adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Porque não importa a confusão que há no mundo, o que importa é a sua convicção. É em quem você está crendo. Aleluia. Em quem você está crendo? No Deus de confusão? Ou no Deus de coisas santas e sagradas e consagradas em nossas vidas todos os dias? Aleluia. Versículo 10 ele diz: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evite-o, sabendo que tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Muitas vezes não adianta nós insistirmos muito com certas pessoas. Os profanadores, os que são donos de si mesmos. Eu já tenho Deus. Deus está aqui no meu coração. Deus deve ser um marca-passo. Está só no coração das pessoas. No coração a gente bota um marca-passo. Eu já tenho Deus está no meu coração, aí, querido. Deus não quer estar no seu coração. Deus quer estar dentro de você por inteiro. Corpo, alma e espírito. Aleluia. Não, eu não creio em Deus. Não adianta insistir. Se os que creem, irmão, estão tendo problema, quanto mais os que não creem. Glória a Deus, aleluia. Uma ou duas vezes. Não quer nada, evite-o. Evite, por quê? Porque ele está pervertido. Está pervertido. Está em pecado. E por si mesmo, irmão, será condenado. Quantas pessoas estão morrendo hoje sem Deus,
sem paz e sem salvação. Estão morrendo por quê? Porque ninguém chegou para anunciar? Não. É porque não querem. Não querem. E se o homem não quer, Deus, ele não é o diabo, que ele toma força. Deus, ele é educado. Deus, ele é um ser educado. Como foi falado agora há pouco, eis que eu estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei. Cearei contigo e tu cearás comigo. O diabo não, irmão. O diabo ele vem, tá com o pé na porta, arrebenta tudo, quebra o portal, derruba a parede e vai dormir na sua cama. O diabo ele toma conta logo de tudo. Se ele achar uma oportunidade, ele toma conta de tudo. Deus não. Deus, ele só vai, aleluia, cuidar daquilo que você permitir que ele cuide. Deus, ele só vai entrar no ambiente que você permitir que ele cuide. Deus, tu está, aleluia, na minha sala, mas não está no quarto. Deus, tu está na sala, no quarto, mas não está no banheiro. Deus, tu está na sala, no quarto e no banheiro, mas não está na cozinha. Deus, tu está na sala, no quarto, na cozinha, mas não está, aleluia, no meu negócio. Ele está em tudo, mas o negócio é desconcertado. Então, querido, Deus só vai estar no local que você permitir que ele esteja. Deus está na minha casa, mas não está em mim. A minha casa é uma bênção, mas eu não sou uma bênção. Eu sou um ser pouco criado. Tenho aparência de homem piedoso, mas na verdade estou buscando o mal alheio. Deus, ele é super educado. Ele só vai interferir, ele só vai agir, ele só vai operar naquilo que você permitir que ele opere. Aleluia. Deus, ele só vai curar casamento se você deixar que ele esteja entre você e o seu, como diz o nosso amado pastor, o seu adversário. Deus, ele só vai curar a família se você deixar que ele entre no seio da família. Estava lembrando hoje de manhã, irmão, sabe por que nós estamos sofrendo tanto nas nossas famílias? Porque existe uma coisa que há tempos não se faz, mas pouca gente faz, quase ninguém. É um negócio, irmão, que chamava-se antigamente de culto doméstico. Culto doméstico. Não fazemos. A gente passa uma hora assistindo TV. A gente passa uma hora conversando coisas desnecessárias. Mas não podemos tirar meia horinha ali para louvar 3 louvores. Tudo que se faz é em frente à TV. A sala vira cozinha, vira quarto, vira todo mundo. Nós fazemos isso. E as raízes de uma família sadia vão se perdendo. Tem TV até no quarto. Isso é um problema, irmão. Meu quarto era para ter só a cama e pronto, nada mais. Porque nós só fazemos 2 coisas no quarto, irmão, e uma delas é dormir. Para que TV? A gente tem. Aí entra a TV, entra o celular, entra o notebook. É orar ao Senhor, que não entre outras coisas. Pede muita graça a Deus. Muita graça a Deus. O leito, como diz a Bíblia, irmão, ele tem que ser sagrado. E quando começa a entrar muita coisa, não olha. A esposa, principalmente a esposa, que é que passa mais tempo em casa, se ela bem soubesse,
ela não permitiria que qualquer pessoa entrasse no seu leito. Pode ser quem for, ela não permitiria que pessoas qualquer, familiares ou não, entrassem no seu leito, porque o leito, ele é sagrado. Mas como, irmão, evitar, né, que uma pessoa entre no seu leito se o mundo inteiro já entrou? Através de outras coisas. O leito é tão sagrado que Jesus, talvez, poderia ter dito: quando você chega na sua casa, vá no pé da sua mesa do jantar, né? Se ajoelhe e ore. Jesus poderia ter feito isso. Ou vá até na sua sala de estar, né? Se ajoelhe e ore, mas Jesus disse: não. Entre no seu quarto.